Iniciando então o nosso 12º encontro, né? Hoje discutindo, debatendo um pouco a educação contemporânea novamente. Na nossa unidade anterior discutimos a perspectiva conservadora da educação contemporânea. Hoje nós vamos então adentrar e buscar alguns elementos da educação ou da perspectiva progressista de educação. Então, a ideia de progresso, né, ela se opõe à ideia de conservação. Então, a educação progressista ela se opõe à ideia de educação conservadora. Em que sentido ela se opõe? Tá? Em primeiro lugar, a educação progressista ela vai apontar aqui algumas contradições da educação conservadora. Ela vai apontar alguns elementos e a partir desses elementos que ela aponta em forma de crítica da educação conservadora é que ela vai construir a sua base teórica, a sua base de atuação. Primeiro, ela vai dizer o seguinte: a educação progressista, na sua aplicação, ela vai dizer, olha só, nós vivemos num contexto onde o capitalismo é a ordem social, econômica, né, que predomina, não podemos mudar isso, né, é complexo fazer essa alteração, porém, nós não podemos banalizar ou achar que esses elementos ou a exclusão que acontece nesse processo, nessa realidade, ela não existe, tá? Ou seja, nós não podemos normalizar a desigualdade. Em primeiro lugar, a desigualdade ela tem que ser, por exemplo, foco de tratamento de aula, né? A escola tem a obrigação disso, tá? Então, a ideia progressista de educação é uma ideia que vai olhar para a sociedade concreta, que vai olhar para a situação concreta, que não vai buscar formar um aluno à margem da situação que está acontecendo, ou da realidade né, que contextualiza a vida do estudante. A base social, a base contextual, a base histórica, ela vai ser levada em consideração e vai ser a base do processo de ensino-aprendizagem. O professor aqui, ele vai entender, ou na educação progressista se entende que o ato de ensinar é uma especificidade humana, ou seja, é o único ser que ensina realmente, ou ensina com consciência, ensina com objetivos para isso, né? Que planeja o ensino e execute a ação de ensinar. Isso é uma especificidade humana. E para isso, para que essa especificidade humana, que é o ensino, realmente se concretize de maneira absoluta, nós temos que, ou o professor ele tem que possibilitar com que o aluno desenvolva essa consciência histórica. Ele não é fruto do nada, ele não está naquele momento do nada. Para ele estar naquele momento construindo aquele processo de conhecimento, existiu um processo histórico que o conduziu até ali. Uma história que ele construiu também, que ele foi parte ativa dessa construção. Okay? Por isso, o professor aqui, na perspectiva progressista, ele não é mais o centro do processo. O centro do processo está nessa relação entre professor, aluno, historicidade, contexto, sociedade. Tudo isso é levado em consideração. E o aluno aqui ele passa a ter uma liberdade maior para exercer, sim, uma ideia de democracia na sala de aula, porque agora ele vai ter liberdade de estabelecer conexão daquilo que se está trabalhando na sala de aula com as mais diversas realidades vivenciadas por ele. Para isso, a principal teoria, a principal pedagogia que se desenvolveu dentro do campo progressista é a pedagogia libertadora, da qual nós temos Paulo Freire, um dos principais representantes. Tá? O que busca a pedagogia libertadora? Busca a autonomia do educando. O aluno ele tem que formar-se enquanto cidadão, enquanto ser autônomo. Só que essa autonomia, ela não é dada. Não é o professor que vai, a partir de um certificado, dizer que a pessoa, a partir desse momento, ele é autônomo. Não.
A autonomia é um processo de construção. Ela é construída pelo próprio aluno. O próprio aluno ele tem que tomar consciência de si no mundo, tomar consciência do mundo que o rodeia, para daí então poder formar-se enquanto indivíduo, enquanto cidadão autônomo. A autonomia, a capacidade de não depender do outro para assumir um posicionamento, por exemplo. A autonomia de construir a resposta daquilo que está me sendo indagado a partir da minha compreensão e, principalmente, a capacidade de perguntar. Tá? Aqui o aluno não é aquele indivíduo que vai só responder. Aqui o aluno ele é provocado, primeiramente, a questionar. Porque o grande detalhe aqui é que o conhecimento ele se forma não ao fornecermos perguntas, né, mas não ao fornecermos respostas, perdão, mas ao formularmos perguntas. Saber perguntar é muito mais importante do que conseguir ou ter uma resposta pronta, acabada, decorada na nossa cabeça. Perguntar, questionar, romper com a normalidade. Né? Romper com a normalidade me permite um indivíduo autônomo é aquele indivíduo que não se conforma e não acha normal, por exemplo, o elemento desigualdade, né, que existe na nossa sociedade e que vai buscar alternativas, buscar possibilidades para romper com essa condição. Então aqui nós temos novamente, retornando, um aluno realmente ativo, um aluno que constrói o seu conhecimento, que é processo ativo no seu conhecimento. Essa educação, essa forma de conceber a educação, ela não molda comportamento. Ela não busca dizer tem que ser desse jeito, tem que ser assim, né? Um menino veste azul, a menina veste... Não é essa a perspectiva. Tá? Aqui o indivíduo autônomo ele se constrói. Tá? Aqui se valoriza e se percebe o elemento da diversidade, seja ela cultural, seja ela de gênero, seja ela né, étnica. Aqui nós vamos perceber e valorizar e trabalhar essa diversidade existente. O professor não sendo mais o centro, a escola, o espaço da sala de aula, o espaço físico também não é mais limite. Tá? A aprendizagem ela não tem que ocorrer necessariamente em uma sala de aula com um aluno atrás do outro, olhando para frente em silêncio, né? Escutando o que se diz e respondendo só quando autorizado. Não. Aqui o espaço físico ele é um aliado da aprendizagem. Né? Aqui você vai ter as aulas sendo dadas em outros espaços, você vai ter a dinamização da organização da sala de aula, da colocação, da disposição dos alunos, do professor, que não necessariamente tem que estar lá na frente, né, numa posição de superioridade em relação aos alunos. Tá? Aqui então entra o elemento da horizontalidade. É uma educação horizontal, onde você percebe todos. Se numa educação tradicional nós temos a verticalidade, né? Existe um superior e existem os inferiores, aqui nós temos uma horizontalidade. Todos estão no mesmo plano de ação, no mesmo plano de convívio. Um exemplo prático de educação libertadora, né, da pedagogia libertadora dentro de uma perspectiva progressista, é a conhecida Escola da Ponte, né, desenvolvida em Portugal. Existem práticas, né, desse modelo de escola em várias partes do mundo, inclusive no Brasil, né, que é um modelo de ensino progressista onde você vai ter, né, uma escola onde as divisões físicas, né, os limites físicos são totalmente inovadores, totalmente outros, né? Você não tem uma divisão seriada, você vai ter alunos trabalhando com alunos, alunos que estão num nível mais avançado, ensinando, trabalhando com alunos que estão num nível um pouco mais defasado ou porque são mais novos também, e você vai ter essa interação e essa construção do conhecimento. Não existe uma definição de conteúdos a serem cumpridos, porque nessa construção da autonomia o aluno é que vai definindo, o aluno é que vai propondo. Tá?
aquilo que é de seu interesse, aquilo que é do seu universo, aprender, debater, enfim, faça educação de uma maneira extremamente horizontal. Ok? Então, aqui concluímos então essas duas perspectivas da educação contemporânea, né? Anteriormente na unidade 11, então, numa perspectiva tradicional, agora numa perspectiva progressista. Ok? Um grande abraço a todos, até o nosso próximo encontro.